seu lado profissional, jornalista. Como é que começou isso? Quando é que você decidiu que ia fazer jornalismo, no caso, também? E como foi suas experiências também nesse ramo? Cara, na verdade eu fiz publicidade, né? Eu comecei fazendo publicidade e tal, fiz publicidade, papapá, aquela coisa toda. E aí fui fazer. Na verdade, eu gosto muito de estudar. Pode não parecer, mas eu gosto muito de estudar. E aí eu fiz publicidade, depois eu fiz cinema. Isso. E depois eu fiz jornalismo, né? E depois eu estava fazendo mestrado, eu ia caminhar para a área acadêmica e tal, que eu gosto muito, etc. E fiz o jornalismo, na verdade, porque eu tinha conseguido, tinham me convidado para escrever, para fazer parte de um núcleo de autores de novela. Olha que loucura. Né? E aí o jornalismo, eles exigiam e tal, não sei o quê, eu já tinha feito cinema, mas não publicidade, mas o negócio era jornalismo e tal, e fiz muito mais por isso. Fiz muito mais por isso. E nessa, cara, futebol, sempre gostei, sempre fui, sempre estive em todos os jogos possíveis e imagináveis eu ia do Vasco, eu vou, inclusive. Mas eu não queria trabalhar com futebol, assim, não tinha o menor interesse em trabalhar no futebol, porque eu acho que o futebol tem muito da paixão, né, cara? Você pega aí uma galera, e nada contra quem faz isso, mas tem a galera de jornalistas esportivos e tal, que vem com estatísticas, meu amigo Garone, inclusive, pelo qual eu mando um grande abraço, grande Garone, e tal, e vem com, às vezes eu discutia com ele, não é bem assim, não sei o que, vem com os números e números, que não sei o que, e números... Mas... Desculpa me interromper, mas sabe como é que eu conheci o Garone? Na verdade foi pelas crônicas dele. Que eu li as crônicas e falei, caraca... Ele é um monstro, Eu me senti apaixonado, me senti representado ele é um ali. monstro, E quem ganhava nessa discussão? Os números ou a mágica? Cara, não, eu acho que ganhava a discussão, assim, entendeu? Ganhava a discussão. Porque os números, eles podem mostrar um monte de coisa, mas, cara... futebol tem um imponderável, né, cara? É um imponderável. Quem ia imaginar, por exemplo, que, sei lá, que que o Vasco fosse ganhar de 4-3 do Palmeiras, perdendo de 3-0 na Mercosul com 1 a menos. As estatísticas mostrariam que era quase possível. Se você pegar a estatística aí, e aqui eu tô dando um chute, mas o time que mete 3-0 termina o primeiro tempo com 3-0... posso te garantir que a probabilidade dele tomar uma virada numa final jogando fora de casa, entendeu? Então assim, o imponderável, cara, e eu acho que isso é legal no futebol, né, cara? Isso é o que faz a gente se apaixonar. Então as discussões eram muito em cima disso. E aí eu não curtia muito, né, cara? Não vou trabalhar com futebol porque tem o fator, e eu sempre muito apaixonado, o cara vai falar um negócio, eu não vai dar, enfim. E aí, cara, mas aí acabou pintando uma possibilidade no Pop Bola. Eu participei lá de um concurso maluco e ganhei. E aí falei, então vamos lá. Larguei tudo, larguei o mestrado, né, porque, enfim, não tinha mais tempo e vambora. Rádio Globo, direto. Eu entrei na ocasião, eu entrei na rádio, Bradesco, era na Bradesco. Esportes. Era na Bradesco Esportes ainda. E rapidinho, antes de você entrar nessa questão do pop bola, do rock bola... que esse assunto vai se estender, que eu tenho muita coisa pra perguntar. Queria só... Fã, né, pra caramba. Muito. Você falou que a vida dele, né, foi... Eles várias vezes ele comenta. Que merda, hein, cara? Porra, mas eu queria saber dessa questão desse seu lado roteirista, se você ainda escreve, se você gosta. Qual estilo que você gosta mais de escrever, no caso? Cara, eu escrevo, assim, eu tenho uma pegada meio pesada, assim, na mão. Eu gosto de escrever muito drama e tal, e é minha praia. Mas agora eu tô... Olha que curioso, né, cara? Eu tô escrevendo um livro... Não quero não, obrigado. Eu estou escrevendo, daqui a pouco eu bebo uma aguinha. Eu estou escrevendo um livro sobre a história de um cara que quer ser santo, né? Ele tem como o ideal de vida ser santo. Ele quer ser santo e tal, enfim. E aí eu tive conversando, conheci o Padre João Cláudio, também mando um grande abraço, Padre João Cláudio, que é fã do Pop Bola. E ele fez direito canônico e tal, então a gente tava conversando, eu falei, você vai me dar uma
uma luz aqui pra gente escrever. Eu tô escrevendo, mas tu vai me dar aqui um embasamento para aquilo que eu tô falando aqui, sobre o cara que quer ser santo, e o cara, ele entende que para ele ser santo e praticar o bem tem que existir o mal. Então é uma coisa meio viajandona, assim, e eu gosto de escrever nessa praia aí. Fora isso, mas escrevo qualquer coisa, cara. Escrevo... Não tem muito limite, não. Eu vi até que no caso, elegeram você um dos 10 maiores escritores dos últimos 10 anos, né? Da Escola Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, né? Foi. Pô, também não é pra tanto, né, cara? Eu tive lá, eu fiquei entre os 10 lá do roteiro que eu escrevi, que era aliás, esse é um roteiro mesmo, né? Só precisa ser filmado, que ainda não foi. Mas era a história de um... Eu gosto de escrever essas coisas sobre crenças e tal, de colocar dessas provocações, colocar tudo em dúvida. E era uma história de um... Como é que era a história, cara? Era uma história de um cidadão que ele era... Como é que é, cara? Ele recolhia despachos na rua. Era um cara que trabalhava na Conlurb e ele recolhia despachos na rua. Né? E aí eu vim a descobrir, olha que curioso, cara. Eu escrevi esse roteiro e aí a gente faz um trabalho de pesquisa muito profundo. E descobri que existe, de fato, uma pessoa especializada na Conlurb que recolhe os trabalhos, né? Tem um cara e tal, saiu uma matéria, eu fui pesquisar, saiu uma matéria e tal. E aí eu faço umas brincadeiras, né? Que o cara passa a acontecer algumas coisas que ele fica meio, né, entre o sobrenatural e não, e ele associa aquilo ao fato dele recolher as coisas, enfim. Essa pessoa é dessa religião, né? De quem faz. Cara, eu não me lembro, se tem muito tempo assim que eu li, mas eu acho que não, cara. Mas tem aí, se a galera procurar no Google, vai achar aí uma matéria desse cara que ele recolhe os trabalhos, é chamado pra recolher os trabalhos e tal. Curioso, cara, bem curioso. Sim. Geralmente quem pode mexer nisso, geralmente são pessoas da religião mesmo que entendem, Não sei. Acho que seria até o ideal, de repente, por uma questão de respeito, às vezes, também. Não sei, eu não. Acho que assim, você mexer ali, eu acho que tudo é uma questão de respeito, ponto, né, cara? Então, assim, independentemente se você segue ou não aquela religião e tal, mas acho que a questão é toda a questão do respeito. Agora, o curioso, cara, é que quando eu pensei nisso para criar esse roteiro e tal, não sei o que, eu jamais ia imaginar que tivesse alguém que fizesse isso, cara. E tem, cara. Acredite.